Oi pessoal, sejam bem-vindos novamente aí à disciplina de Introdução à Programação. Nessa aula a gente vai continuar falando ainda sobre subprogramação e mais especificamente sobre como passar arranjos para funções, tá? Então a gente vai ver aí que a passagem de arranjos para funções está muito relacionada com passagem de argumentos como por referência para funções, tá? Que é algo que a gente já trabalhou também. Vamos lá. Bom, primeiro sobre ponteiros e arranjos, tá? Então, quando a gente manipula arranjos, a gente necessariamente está manipulando também ponteiros. Quando a gente fala de arranjos pela primeira vez, a gente até não fala nesses termos, porque a gente ainda não sabe exatamente o que são ponteiros, né? Mas agora que a gente sabe como é que os ponteiros funcionam, o que eles são, fica um pouco mais fácil de entender como é que isso é usado para manipulação de arranjos, tá? Então, imaginem, por exemplo, que a gente declarasse um arranjo que o nome dele, por exemplo, vai ser vetor e ele vai ter 5 posições, tá? De números inteiros. Então, um arranjo para armazenar 5 números inteiros, cujo nome é vetor. O nome dessa variável, o identificador desse arranjo, ele identifica de fato um ponteiro, tá? Então, apesar de a gente não estar declarando isso explicitamente, a gente não está botando aquele asterisco na frente ali do nome do arranjo, essa declaração aqui com os colchetes faz com que a linguagem declare um ponteiro, que ela vai chamar de vetor, e esse ponteiro aponta para a primeira posição do arranjo. Então, esse ponteiro vai ter um endereço de memória, como todo ponteiro, e ele vai estar apontando lá para a primeira posição do arranjo, a posição 0 no caso. Então, por exemplo, né, se eu imprimisse o endereço de memória de um vetor com esse %p, que é o modificador aqui de formatação para imprimir ponteiros, isso aqui vai imprimir um endereço de memória. Esse endereço de memória é o endereço do início desse arranjo. Então, todos os outros, um arranjo ele é armazenado contiguamente na memória, a gente já fala um pouco mais sobre isso. Então, todos os outros, as outras posições do arranjo vão ser posições consecutivas a partir dessa primeira posição, tá? Então, imagine o seguinte, lá no meu vetor de 5 posições, por exemplo, eu poderia botar os números 2, 4, 8, 16, 32, por exemplo, né? Números inteiros assim escolhidos aleatoriamente, tá? Então, eu vou lá e declaro esse arranjo de 5 posições, atribuo nessas 5 posições um inteiro em cada uma delas, tá? O nome da variável, né, é aponta para o início do arranjo, então aponta para a primeira posição do arranjo, a posição 0, tá? Então, de fato, esse nome aqui de variável, né, vetor, e o ponteiro, que é o ponteiro da posição 0, né, são o mesmo, né, o endereço é o mesmo. Então, se eu, por exemplo, imprimir esse vetor aqui, como a gente viu no exemplo anterior, ele vai imprimir o quê? Vai imprimir 51, que é o endereço de memória associado ao início desse vetor. Se eu usar, por exemplo, o e-comercial aqui na frente, né, escrever e-comercial vetor na posição 0, isso vai converter para um ponteiro e também vai imprimir a mesma posição. Então, isso aqui e o ponteiro, né, da posição 0 são a mesma coisa. A gente pode verificar isso com implementação e ver como isso se comporta na prática, tá? Então aqui tem um exemplo, imaginem que a memória do computador é essa aqui, ela é contígua, tá? E aqui tem os endereços de memória. Então se o vetor aqui na posição 0 é a posição 51, o vetor na posição 1 vai ser a posição 52 e assim por diante. Claro que isso aqui é uma simplificação, a gente vê que na prática não é exatamente assim, porque como eu já falei também antes, quando a gente fala sobre ponteiros, esse vetor é um vetor de inteiros, né? Então, um inteiro não ocupa apenas 1 byte na memória, então isso aqui vai ocupar mais do que um endereço quando a gente for usar endereços reais. Ele vai ocupar, nessa implementação do C que a gente costuma usar, 4 bytes, então vai ocupar um endereço inicial, digamos assim, de memória, e os próximos 3 também, tá? Então daqui a pouco a gente vê uns exemplos práticos disso aqui, mas fica essa simplificação, tá? A ideia geral é essa aqui, tá? Então imagine o seguinte, imagine que a gente fosse fazer um exemplo, né, prático para imprimir as posições de um vetor, tá? Então, por exemplo, né, o que esse programa aqui faz? Tá? Ele declara nosso vetor de inteiros de 5 posições e uma variável i só para controle.
Daí depois ele imprime, né? Posição inicial do vetor, %p, vai imprimir um ponteiro, é igual a %p, vai imprimir outro ponteiro. Que dois ponteiros são esses que ele está imprimindo? O próprio nome do vetor, que é um ponteiro, como a gente já falou, né? E a posição 0 do vetor com esse E comercial na frente. O que esse E comercial faz aqui? Ele troca o valor que seria impresso aqui, que seria o valor da posição 0, para o ponteiro que aonde esse valor está armazenado. Então ele converte, né, um valor inteiro para ponteiro. Então isso aqui tem que dar a mesma coisa, né? Então tanto o vetor aponta para a posição 0, quanto o vetor na posição 0 também aponta para a posição 0, os dois usam a mesma área de memória, apontam para a mesma área de memória. E, enfim, logo depois a gente faz um for aqui e percorre aqui dentro 5 vezes e imprime cada posição do vetor. Na verdade, aqui ele está imprimindo, né, com E comercial na frente, então ele não vai imprimir o valor da posição I, ele vai imprimir o ponteiro da posição I. Então vai imprimir os ponteiros subsequentes para cada uma das outras posições do vetor. Então, claro, todas as posições do vetor são como se fossem variáveis, né? Então elas têm uma área de memória diferente onde elas são armazenadas. Então a gente tem um ponteiro para o início do vetor, que é a própria palavra vetor aqui nesse caso, mas a gente também tem ponteiros para todos os intermediários, todas as áreas, todas as caixinhas intermediárias ali, todas as posições do vetor tem uma área de memória também específica para elas. E no final, tá? Mais um for, só para percorrer de novo o mesmo vetor, e esse for aqui ele vai imprimir o seguinte, vai imprimir vetor na posição %d, que é esse i, então ele vai imprimir o i, depois vai imprimir vetor na posição i aqui, que vai ser um número inteiro, e depois um ponteiro com a posição do vetor, tá? Então, desculpa, aqui a gente estava fazendo scanf, né? Então não era um printf. Então isso aqui é um scanf para ler valores por vetor, eu só me enganei antes, né? Aqui é que a gente está imprimindo as posições do vetor. Então o usuário vai digitar aqui 5 posições do vetor e depois a gente vai ler, vai imprimir essas posições na tela, tá? Vamos ver qual é o resultado disso aqui, fica mais fácil de entender, tá? Então a primeira linha, essa aqui, posição inicial do vetor, é isso aqui, então um número em hexadecimal, que é o endereço de memória, né? 0028FF08 é igual a 0028FF08. Então isso aqui comprova que esse ponteiro é igual a esse ponteiro. Então o ponteiro para a posição 0 de memória é igual ao próprio ponteiro que é o identificador do vetor, tá? Então os dois são ponteiros e os dois apontam para a mesma área de memória. Aí aqui está o que o usuário digitou, 1, 2, 3, 4, 5, foi o que o usuário digitou aqui nesse scanf, e logo depois vem um printf, tá? Nesse printf tem lá vetor na posição 0, que é essa primeira parte aqui, né, que está imprimindo o i, depois 1, que é o valor que o usuário digitou antes, então o usuário digitou sequencialmente 1, 2, 3, 4, 5, tá aqui os valores, né? Então isso aqui é só a impressão do conteúdo do vetor, como a gente sempre fez. E aqui está o que é diferente, né? Aqui a gente está imprimindo um ponteiro para cada posição do vetor. Então notem aqui que as posições são sequenciais, né? Mas elas não são consecutivas, não é uma logo depois da outra. Então aqui tem a primeira posição que a gente já tinha visto, né? FF08, depois vem FF0C, que aí em hexadecimal, sabendo um pouquinho de hexadecimal, né? Vai ser 8, 9, A, B, C, né? Então 9A, B, C vai dar 4 bytes, né? Então essa posição aqui está a 4 bytes de distância dessa, que está a 4 bytes de distância dessa. Então vai ser D, E, F, 0, né? Em hexadecimal. Então essa aqui está a 4 bytes de distância dessa, essa está a 4 bytes de distância dessa, aqui ficou fácil de ver, 0 para 4, e aqui também, 4 bytes de distância, de 4 para 8. Então ele pula aqui, o ponteiro para o vetor pula de 4 em 4 bytes, porque um ponteiro para um inteiro, ele tem que fazer, a gente precisa fazer isso, né? Precisa pular de 4 em 4, porque o inteiro não tem um byte só, tem 4, né? Então, os ponteiros, de uma certa forma, né? Isso aqui, né? Essa aritmética de ponteiros aqui, colocar o ponteiro, colocar a posição do vetor aqui e entre colchetes, cuida disso para nós. A gente não precisa saber
dessas particularidades aqui para manipular vetores. A gente já manipulava vetores e ainda não sabia disso, né? Então é mais por curiosidade para a gente saber. Se esse vetor fosse de outro tipo, se ele fosse float, por exemplo, né, vocês iam ver que isso aqui ia pular em intervalos ainda maiores, né? Então, dependendo do tipo do ponteiro aqui, a própria aritmética de ponteiros é feita com esse i, tá? Então ele vai usar esse i aqui para saber quantas casas ele precisa pular para chegar na próxima posição válida do vetor. Tá? Então a gente nunca vai cair, né, na metade ali entre uma posição e outra, porque a gente não faz isso aqui manualmente. Tá? A gente sempre faz usando esses colchetes aqui. Certo? Vamos lá. Matrizes, tá? Falando um pouco sobre matrizes de novo, né? Assim como vetores, as matrizes também são ponteiros, tá? E aqui começa uma particularidade. Claro, isso vai servir para matrizes e depois vai servir para arranjos de n dimensões, né? A matriz, o nome da variável, né, o identificador da variável matriz, nesse caso, também é um ponteiro, assim como era o vetor, né? O que é particular ou diferente é que também a linha da matriz aqui também é um ponteiro. Então, por exemplo, matriz na posição 1 também é um ponteiro, né? Porque a matriz tem duas dimensões aqui, né? Então eu precisaria botar as duas dimensões necessariamente para chegar no endereço no valor que está armazenado na memória. Se eu botar uma dimensão só, isso aqui também retorna um ponteiro, tá? Então, atentem para isso, né? Cuidem com esses pequenos detalhes aí, depois a gente vai precisar de algumas dessas coisas quando for passar ou pelo menos cuidar dessas coisas quando for passar matrizes e vetores como argumentos para a função. Mas enfim, se eu quiser imprimir um ponteiro de uma linha da matriz, por exemplo, eu posso, né? Eu posso imprimir o ponteiro que demarca o início de uma linha da matriz, por exemplo, aqui da segunda linha, que é a linha número 1, né? A linha 0, linha 1, então a linha número 1 é a segunda linha da matriz, tá? Então eu poderia imprimir esse ponteiro dessa forma. Na memória, a matriz é armazenada de forma muito similar ao vetor também, né? Então, assim como o vetor é armazenado de forma contígua na memória, a matriz também é, e os outros arranjos de várias dimensões também são, né? Então, quando a gente declara um arranjo, ele sempre aloca um bloco de memória lá. Esse bloco de memória tem espaço suficiente para armazenar todos os números contidos naquele arranjo. Nesse caso da matriz, aqui a gente tem que começar a atentar para que ordem os números são armazenados. Então, os números são armazenados linha por linha aqui, né? Então, todos os números da linha 0, depois todos os números da linha 1, depois todos os números da linha 2, nesse caso, tá? E aqui estão eles, né, em sequência na memória, de 1 a 9, da forma como foram declarados aqui na inicialização dessa matriz. Então, imaginem lá que a matriz começa no endereço 26, a gente vai pulando endereços aqui de 1 em 1, como forma de simplificação, assim como a gente fez nos vetores, tá? Aqui no caso da matriz, a gente também tem também tem as particularidades do tipo, né? Então, se aqui é um tipo int, esses saltos aqui não seriam de 1 em 1, seriam de 4 em 4, como a gente já viu no exemplo anterior. Bom, então, mesma coisa, né? Um programa aqui para manipular os ponteiros da matriz, só para a gente usar como exemplo. O que esse programa faz? Declara uma matriz 3x3, daí ele imprime, né? A posição inicial da matriz é esse ponteiro aqui, que é igual ao ponteiro da posição 0 da matriz, da linha 0, tá? A posição da linha 0 da matriz é esse ponteiro, que é igual a esse ponteiro da matriz 0, 0. E aí vocês vão ver que essa conversão, essa aqui e essa aqui vão dar todos o mesmo ponteiro. Então, a linha 0, o valor armazenado na posição 0, na coluna 0, linha 0, e o próprio nome da matriz, todos eles são o mesmo ponteiro, apontam para a mesma área de memória, tá? Depois as outras linhas vai começar a variar. Então a linha 1 da matriz aqui vai ser igual a o valor da linha 1, coluna 0, convertido aqui para ponteiro, mesma coisa que a gente fez no exemplo com vetores, e para a linha 2 a mesma coisa, né? Depois, para percorrer e ler os valores da matriz, né? Então eu percorro lá linhas e colunas,
né, com i e j, duas variáveis auxiliares, acesso às posições i e j da matriz e faço as leituras com scanf. Isso aqui não tem nada de diferente, é tudo igual ao que a gente sempre fez. Eu estou passando aqui, no caso, uma referência para cada posição da matriz para o scanf saber aonde colocar o valor inteiro. Então, isso aqui já é uma espécie de passagem por referência de matriz para a função. Tá? Depois, aqui, né, eu percorro a matriz, imprimo linha I, né, percorro as colunas aqui com o J e imprimo os ponteiros. Tá? Daí isso aqui vai imprimir I e J nessas duas posições, que estão aqui, né, I e J, então só para imprimir matriz I e J, né. Isso aqui vai imprimir o próprio valor contido dentro da matriz, que vai ser um valor que o usuário digitou, e isso aqui vai imprimir a posição referente a esse local da matriz. Então, cada elemento da matriz ali vai ter uma posição individual, vai ter um ponteiro individual que aponta só para aquela posição lá, para a gente saber como botar um número inteiro lá dentro. Tá? Vamos ver a execução disso, que fica um pouco mais fácil de entender. Então, como eu falei, a posição inicial da matriz é essa aqui, né? 28 FE F4. A posição inicial apontada pela primeira linha é a mesma, né? A posição aqui da matriz 0, tá vendo que sem o e-comercial e com o e-comercial aqui no caso está dando no mesmo, então aponta para o mesmo lugar, né? E isso aqui também aponta para o mesmo lugar. A primeira posição da matriz na primeira coluna, primeira linha, também é a mesma, também aponta para o mesmo lugar. Então tudo isso aponta para o mesmo lugar. A primeira linha aponta para o início da matriz, o nome da matriz aponta para o início da matriz, e a primeira linha, coluna, né, se a gente converte isso com S e a comercial na frente, também aponta tudo para o mesmo lugar. Aí começa a mudar a partir daqui. Tá? Então aqui já está indo para FF00, então estava FE, F4, agora está FF00, então transbordou aqui para o F, de E para F, né? E na linha 1, no caso, na linha 2, FF0C, tá? Então, aqui estão os ponteiros aqui das linhas das colunas da matriz. Aí depois vocês podem fazer essas contas aqui em hexadecimal para ver quantos bytes vai dar de diferença de um para o outro. Tá? Aqui vai dar a mesma coisa que dava no vetor, né? Vai dar sempre 4 bytes de diferença de um para o outro. Ó, a posição 0 da matriz é essa mesma posição aqui, tá? Posição 0, 0, no caso da matriz, é a mesma posição que estava aqui no começo. A posição 0, 1 é 4 bytes para frente, né? A posição 0, 2 é 4 bytes para frente, né? Deu aqui mais 4, 8, mais 4 deu no C, né? 9 A, B, C, né? Daí depois ele vai para a linha 1, no caso. Aqui a gente está imprimindo a matriz linearmente, assim, né? Toda uma posição embaixo da outra para a gente conseguir ver como é que isso aqui fica organizado na memória, tá? Então, aqui está as posições, então FF00 é essa mesma posição aqui da linha 1, ó. E logo depois as próximas posições da linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2. E por fim, para a linha 2 é a mesma posição que estava aqui, né? Então a mesma posição para a linha 2 é a posição que dá o início aqui da linha 2 e assim por diante, né? Então com mais 4 vai dar 10, mais 4 vai dar 14, certo? Beleza? Vamos adiante então. Agora imaginem o seguinte, imaginem que a gente pedisse assim para vocês, façam agora então, que vocês entendem como é que matrizes e arranjos são, matrizes e vetores são organizados como ponteiros, né? Façam uma função ou um subprograma que imprime, por exemplo, o conteúdo de um arranjo de inteiros. Então isso é uma coisa bem recorrente, na verdade, né? A gente com frequência precisa imprimir o conteúdo de um arranjo de inteiros. Por exemplo, um arranjo com 10 posições, um vetor, no caso, né, com 10 posições. Como é que a gente faria isso? Né? A gente precisaria, de alguma forma, passar o arranjo inteiro para dentro da função, né? Porque a gente precisa imprimir todas as posições do arranjo. Para nossa sorte, digamos assim, né, isso é relativamente fácil, porque quando a gente passa um arranjo para uma função, necessariamente a gente tem que fazer uma passagem por referência. Então a gente precisa passar uma referência desse arranjo para dentro da função e aí com essa referência a gente vai fazer o acesso a todas as posições do arranjo.
tá? Então, não, no caso de variáveis convencionais, variáveis nativas da linguagem, números inteiros, números float, números ou caracteres, por exemplo, a gente precisa tomar essa decisão, né, de se a gente vai passar como referência ou se a gente vai passar como por cópia de valor, porque depende do que a gente quer fazer lá dentro da função. Com arranjos, a decisão está tomada, né? Tem que ser por referência, não tem muito outra forma de fazer, já que o próprio identificador da variável do arranjo é um ponteiro. Então, eu tenho que necessariamente passar aquele ponteiro para dentro da função, tá? Bom, então, como eu falei, né, a gente viu que os arranjos são, de fato, ponteiros. Então, sendo assim, né, dessa forma, a gente tem que necessariamente passar eles por referência para a função. Não tem como fazer isso por cópia, tá? Então não tem como copiar todos os valores de um arranjo para dentro de uma função, a não ser que a gente passe os valores separadamente, né? Se a gente passar eles dentro como arranjo, né, de valores, não tem como fazer. O lado bom disso tudo é que é relativamente fácil de utilizar os arranjos que foram passados para a função. A gente geralmente evita aquele monte de operações com ponteiros que a gente tinha que fazer com variáveis convencionais, tá? Mas vamos ver um exemplo aqui, tá? Como que a gente passa vetores para a função? Então imagina lá na minha função imprime, tá? Para fazer uma função que imprime um arranjo, primeiro, né, vamos olhar para a declaração da função aqui, né? A função não retorna nada, porque ela é void, então ela só vai imprimir na tela os valores do arranjo, não preciso retornar nada nesse caso. Se fizer sentido retornar alguma coisa, eu posso retornar algum valor aqui. O nome da função é imprime e ela recebe duas coisas aqui no caso. A primeira coisa é um ponteiro para algo que a gente está chamando aqui de v. Então é um ponteiro para inteiro, é isso que essa declaração está dizendo. E a segunda coisa é um inteiro convencional, que a gente está chamando aqui de tamanho, tam, né? Que é o que vai identificar o tamanho desse vetor aqui que a gente está passando, tá? A gente precisa necessariamente passar o tamanho aqui? Não necessariamente, talvez a gente pudesse botar esse tamanho aqui numa constante lá fora, né, em algum lugar. Então a gente talvez não precisasse necessariamente passar esse tamanho aqui. Passando um valor aqui no tamanho fica mais genérico, digamos assim, a função vai servir para imprimir vetores de qualquer tamanho em qualquer programa, eu não preciso saber o nome, por exemplo, da constante que foi usado. Mas é só uma forma de fazer, tá? Então eu tenho que passar, estou passando aqui no caso o vetor e estou passando também um tamanho que é mais como auxiliar para eu saber o tamanho do vetor para poder imprimir. Depois, né, declaro um inteiro local aqui, que é o i, só para controle, faço um for. Esse for vai fazer o quê? Vai de 0 até tamanho, né, menor que tamanho, imprimindo aqui o vetor posição a posição. A coisa boa que eu mencionei é que a gente faz o acesso às posições do vetor aqui normalmente sem precisar usar aritmética de ponteiros. Dá para usar aritmética de ponteiros? Dá. Se vocês quiserem, deem uma pesquisada aí, tem como fazer. A gente não vai nem ficar mostrando muito porque é bem mais complicado. Em geral é mais prático fazer dessa forma aqui. Mas dá para usar aritmética de ponteiros também para fazer o acesso às posições do arranjo normalmente. Não tem problema nenhum, tá? Depois de fazer as impressões das posições aqui do vetor, a gente imprime aqui um printf, imprime um _n, só para botar uma quebra de linha no final, nada demais, né? Então, como é que eu faço a chamada dessa função? Então, lá em outro subprograma, ou no main, ou em qualquer lugar do meu programa, eu chamo a função imprime, pelo nome, obviamente, né? E entre parênteses aqui eu vou passar o quê? Eu vou passar um vetor. Esse vetor está declarado aqui, tá? Então não é um ponteiro, não é só um ponteiro, eu tenho que declarar o vetor com tamanho e tal. Então eu tenho que fazer essa declaração. E aí logo depois eu estou fazendo aqui a chamada da função. Notem que, né, claro, esse vetor que está declarado está sem valores, né? Aqui no meio teria que ter algo que preenchesse o vetor. Se eu ficar imprimindo um vetor sem nenhum valor lá dentro, ele vai imprimir qualquer coisa na tela, né? Mas só como exemplo, isso aqui, né, é como a gente faz a chamada de uma função. Então eu tenho que declarar o vetor em algum ponto, né? Esse vetor vai ser preenchido, vai ser modificado, algum tipo de operação vai ser feita com ele, e depois eu vou imprimir os valores desse vetor fazendo a chamada da função da função imprime.
passando o vetor V. Aqui no caso, o vetor V e o argumento V têm o mesmo nome, isso não tem nada a ver, né? A gente pode ou não usar o mesmo nome, poderiam ser nomes diferentes, contanto que o nome que é local aqui dentro da função imprime seja usado aqui dentro, e o nome que é local aqui na outra função, no main ou em qualquer outro subprograma, também seja sempre o mesmo, né? A gente tem que usar eles, onde eles são locais, a gente tem que usar eles pelo nome que eles foram declarados. E o segundo argumento aqui é um max, que é uma constante qualquer, que foi também declarada em algum outro lugar. Poderia ser um número, 10, poderia ser 10 aqui, poderia fazer como eu quisesse, né? Então, para imprimir, por exemplo, um vetor de comprimento 10. Certo? Tem uma segunda opção de declaração também, aí vocês podem usar que vocês acharem mais prática nesse caso. Então, a segunda opção é talvez a opção que é a favorita, assim, porque em geral a gente não esquece que está usando ponteiros, a gente usa como se fosse aqui uma passagem de um vetor, tá? Não confundam, porque isso aqui, né, vetor na posição max, por exemplo, aqui, só vai indicar que isso aqui é um ponteiro também, né? Então ele vai indicar nessa declaração que eu estou recebendo aqui um ponteiro, apesar de eu ter posto o max aqui entre chaves, ele não vai passar uma cópia do vetor, não vai copiar o vetor, então não é passagem por cópia, também é passagem por referência, tá? Mas facilita um pouco, principalmente na parte de matrizes, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas é uma opção também de declaração que se usa bastante. Vocês vão ver por aí declarações desse tipo aqui aos montes, tá? Então, como é que depois da declaração da função a gente usa para o acesso ao vetor e para a chamada? Exatamente da mesma forma. Então, o acesso aqui dentro fica igual, né? Então eu vou usar vetor na posição i da mesma forma como eu usava antes, e eu vou fazer a chamada passando um vetor que foi declarado aqui da mesma forma que a gente usava antes. Então, se eu coloquei dessa forma aqui o argumento, não significa que eu não preciso declarar o vetor ou qualquer outra coisa. Na verdade, é mais uma forma de visualizar a declaração para saber que aquilo ali é um vetor de fato. Tá? E, por exemplo, não confundir com um ponteiro de outro tipo, com um ponteiro qualquer para um inteiro. Tá? Então, em geral, acho que é a versão mais escolhida de declaração é essa aqui, tá? Mas usem a que vocês acharem mais, que vocês se sentirem mais confortáveis. Por fim, como é que a gente faz para passar matrizes para funções? Então, né, estendendo aquela nossa função ali, digamos que agora, ao invés de pedir para vocês imprimirem um vetor de sei lá, n elementos, de 10 elementos, por exemplo, eu pedisse para vocês imprimirem uma matriz de 10 elementos, a passagem da matriz como referência para a função seria feita dessa forma aqui. Então, por isso que eu disse que talvez a passagem de arranjos, genericamente, dessa forma aqui é mais utilizada comumente, porque para matrizes isso aqui é o ideal, tá? Para matrizes, quando a gente passa dessa forma, matrizes, passa aqui entre colchetes, linha, coluna. Na prática, o que a gente está fazendo é definindo que esse ponteiro é um ponteiro para uma matriz, e aí essa aritmética aqui vai funcionar aqui dentro, tá? Naturalmente, sem a gente precisar fazer a aritmética de ponteiros à mão. Se a gente passar só um ponteiro para uma matriz, também está correto. É possível passar apenas um ponteiro para uma matriz sem especificar nenhuma dimensão, por exemplo. Mas aí, aqui dentro da função, quando a gente for fazer o acesso às posições de cada posição daquela matriz, quem vai ter que controlar as posições dos ponteiros vai ter que ser o programador, tá? Então, vocês vão ter que saber fazer a aritmética para cair bem certinho nas posições da matriz, linha, coluna, etc., o que geralmente complica um pouco na implementação. Então, a forma mais prática é essa aqui. Então, essa função, ela recebe uma matriz, né? Está especificado aqui entre colchetes que são 2 dimensões, então essa aritmética que vai funcionar, e recebe 2 argumentos, linha e coluna, que são só argumentos para controlar os laços aqui, que não tem nada a ver com a matriz especificamente, tá? Então, o importante é esse primeiro argumento aqui, que é a matriz, certo? Na chamada, mesma coisa, declaro a matriz com o seu comprimento, suas quantidade de linhas, quantidade de colunas, e chamo a função imprime, passando o ponteiro da matriz, que é esse m aqui, tá? E as posições aqui, linha e coluna.
tá? Linha coluna, no caso, são as dimensões, tá? Das linhas e dimensões das colunas. Imaginem que tem lá um define lin, sei lá, 3, né? Então, em algum lugar, a gente fez uma constante lá que define os tamanhos disso aqui. Então, isso aqui é um número inteiro constante, isso aqui é um número inteiro constante e assim por diante. Aqui também, aqui também. Poderia botar os números todos à mão também, não teria problema, tá? Então tá, fica aí, ficamos por aqui, né? A gente fiquem com essas dicas aí de como fazer declaração de funções que recebem vetores e matrizes. E daqui a pouco também a gente vai fazer uma atividade prática usando esses conceitos aí, tá? Valeu então, até a próxima.